Você acompanha mais uma edição do nosso programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC aqui de Bauru. É muito bom estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a doutrina espírita, e muito bom também estar aqui com esse convidado, que é o Edgar Miguel. Edgar, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. A gratidão é minha, muito bom estar conversando novamente com você sobre temas que mexem com a gente, não é? Perfeito. Prazer estar aqui com você batendo um papo, Edgar, sempre com uma fala muito fácil, né? Alegre, trazendo a doutrina espírita de uma forma muito clara pra gente, né? Descontraída também. Obrigado, viu? Mais uma vez, Edgar. Hoje o assunto que nós separamos aqui é sobre a felicidade, né? Certa vez, conversando, ouvindo algumas coisas, você disse que está tudo preparado, está tudo pronto para sermos felizes, né? Só que, assim, o que eu queria começar perguntando para você, Edgar? Está tudo preparado para sermos felizes, está tudo pronto, mas parece que existe um buraco no meio ali, uma lacuna no meio ali, porque no nosso cotidiano a gente tem muitas dificuldades, né? De repente dores, dificuldades na vida. Então parece que fica um pouco difícil de compreender isso, né? Se está tudo preparado para sermos felizes, por que ainda temos tantas dificuldades? O que você poderia trazer para a gente uma reflexão sobre isso? Legal. Eu falo que tudo está preparado porque o contexto que a gente vive foi preparado para que a gente aprenda a ser feliz, né? Qual que é o conceito por trás dessa ideia, Jonathan, e todos que nos ouvem? A visão espírita é que a vida encarnada é uma vida de aprendizado. Uhum. Então a gente precisa, no meu entendimento, considerar que a vida encarnada é uma escola. O que se espera de uma escola? Que tudo esteja preparado para que a lição seja dada, exercitada e aprendida. Sim. Tá? Então, quando eu olho para o planeta, para a Terra, que é essa escola que a gente vive, está tudo no lugar. Né? Quando nós chegamos aqui, já tinham as plantas, os animais, né? Nós como homens, né? Já tinha o céu, tudo para que a gente vivesse. E os recursos naturais. Os recursos naturais, podemos nos alimentar, sobreviver, nos reproduzir, está tudo pronto. Né? O que eu tenho que fazer? Aproveitar o contexto para ser feliz. Mas a grande questão, a lacuna que você bem colocou, é que a gente, em primeiro lugar, não reconhece a vida encarnada como uma escola. E aí nós temos uma dificuldade imensa. Porque imagina, Jonas, que você vai fazer uma viagem, vai para um lugar esperando lá que seja um hotel confortável, com um monte de coisas para você se recriar. Aí você chega lá, é um quartel, ou uma academia, ou uma fábrica. Você vai se frustrar. E você vai falar, não quero viver isso. Achei que ia ter uma caminha confortável, um ar-condicionado ali, né? Uma piscina. Sombra e água fresca? Não. Aí você vai falar, não quero viver isso. E esse não quero viver isso impede que a gente aproveite a situação. Certo. Entende? Então, compreender qual é o meu contexto, o que eu estou fazendo aqui, para que isto serve. E por isso, Jonatas, é muito importante a gente reforçar cada vez mais um dos principais princípios da doutrina espírita, que é o fato de sermos imortais. E um outro princípio é entender que a vida elege a reencarnação como sendo o processo educacional. Então, a hora que eu me reconheço eterno e a hora que eu me reconheço em evolução no processo reencarnatório, eu paro de pensar que aqui é hotel. É verdade. Que é um resort de 5 estrelas. Que é uma colônia de férias. Que é uma colônia de férias, obrigado. Que é um parque de diversões. Aqui não é um Hopi Hari. Não é um Hopi Hari. Tá bom? Aqui é uma escola. E na escola tem esforço, exercício e dificuldades. É verdade. Tá tudo pronto, mas eu preciso enxergar. E aí eu aproveito. E me parece muito claro isso que você está falando, assim, né? Porque a gente ouve muito dizer que o trabalho edifica, o trabalho nos torna felizes, né? Mas me parece que a gente tem um instinto de querer ficar sempre no confortável. Só que, se a gente parar para analisar bem, essa parte confortável nunca nos sacia, assim, né? A gente parece que nunca está suficientemente contente com aquilo.
Agora, quando a gente é útil, quando a gente trabalha, aprende alguma coisa, parece que aquilo traz uma nova energia. Seria pensando por esse lado também? Exatamente, você colocou super bem. A felicidade não é não ter problemas. Isso. É verdade. Não ter algo a resolver, não ter um desafio. Senão fica tudo muito fácil, muito parado, né? Também, né? Sim, aí as coisas perdem o sentido. Se você observar algumas vidas, algumas pessoas, as pessoas, por exemplo, que não têm nenhum problema financeiro, nenhum problema de saúde, muitas vezes, isso não é uma regra, elas se veem sem sentido. É. E elas se veem caindo na armadilha da busca do prazer. A tal aproveitar a vida de senso comum, que a maioria das pessoas pensa, eu vou viajar, eu vou comprar, eu vou viver 1000 experiências. Tá, mas isso traz felicidade a essas pessoas? Observem aonde estão os grandes índices de suicídio. Em quais são os países onde tem mais índice de suicídio? Nos países desenvolvidos ou subdesenvolvidos? Os desenvolvidos, né? Nos desenvolvidos. Tem menos suicídio na África. Você conhece algum morador de rua que se mata? Talvez exista. Ah, sim, mas casos desconheço. Muito extremos, assim, né? Não é comum. Né? Não é comum. E eles não têm nada do que a gente pensa que se precisa ter para ser feliz. E aí? Então, a felicidade, segundo inclusive o Evangelho do Cristo, está na paz íntima. O que é a paz íntima, Jonatas? É não haver conflitos íntimos. Assim. É você estar com as coisas harmonizadas dentro de você, na dinâmica interna, que tem 1000 forças em andamento, em funcionamento, existem a dinâmica interna. Isso precisa estar em harmonia. Os desafios da vida nos ajudam a descobrir como harmonizar tudo isso. Então, por isso que eu digo, está tudo tão preparado, porque uma vida cheia de problemas é uma vida onde nós temos mais chances de encontrar a felicidade. E de evoluir ali, né? De evoluir, de ser feliz. Para mim, evoluir e ser feliz é sinônimo. Entendeu? Nesse conceito de felicidade que eu estou me referindo. Se a gente observar, os grandes espíritos eram felizes porque estavam em paz íntima. Tiveram 1 milhão de problemas, tá certo? Para resolver. Umas demandas gigantescas. E eram felizes. É verdade. Bom, nós vamos para um pequeno apoio cultural e em alguns segundos voltamos aí, então, com esse assunto, falando sobre a felicidade, aqui junto com o Edgar Miguel. Voltamos já. Você acompanha aqui o nosso programa Despertar. Edgar Miguel está aqui conosco. Estamos falando sobre a felicidade e algumas dificuldades que nós temos para nos encaixar nisso daí, né? E uma certa vez, Edgar, ouvi você dizendo que existe um certo eu não quero, entre aspas, né? Sobre esse problema para alcançar, é um problema para alcançar a felicidade. Então, como é que a gente consegue, então, mudar essa postura? Porque parece que todo mundo quer ser feliz, mas ao mesmo tempo parece que existe um eu não quero que seja dessa forma. E me parece que não tem uma outra forma assim tão fácil, né? Não. Talvez nem exista nem de difícil. Nem no difícil. Olha, até o budismo, né, que é super antigo, diz que o sofrimento está na resistência. Quando a gente resiste.
E aí nós temos realmente, eu acho que alguma coisa a pensar e a aprender, né? Uhum. Como que a gente lida com a realidade das coisas, com o acontecimento? Sim. É claro que nós chegamos em termos de sociedade aonde chegamos porque a gente não se conformou com a realidade. Tá? Eu verdade. tinha que carregar alguma coisa, durante nós inventei a roda. Tá? Porque eu não me conformava em ter que ficar empurrando, né? Tal. Inventei a roda. Legal, importante. Mas existem algumas coisas que não podem ser mudadas. E eu penso que muitas vezes a gente briga com essas coisas. A morte de alguém, isso não pode ser mudado. Nem a nossa própria, né? A própria morte, a própria não morte pode ser mudada. Né? Mesmo a doença, eu estou doente, nós estamos em busca de cura, mas há algumas doenças, mesmo que tenham curas, que a pessoa não será curada. Então, como a gente lida com as situações traz mais ou menos sofrimento, né? Mais ou menos felicidade. Então, quando a gente pensa, como você trouxe, eu não quero viver isto, tá? Você cria um foco de sofrimento dentro de você, aonde não haverá solução. É verdade. Porque a solução passa por eu vou viver isso e vou em busca da solução. Isso que é importante. A solução? A solução. A solução muitas vezes passa por aceitar. Por exemplo, se eu estou percebendo que eu acho que eu estou doente, mas eu não aceito isso, eu não quero, eu não vou ao médico. Porque ele vai me falar que eu estou doente. E eu não quero estar doente. Então é uma negação. Isso traz sofrimento. E nos bloqueia a solução. Todo problema só tem solução quando eu olho para ele de frente e digo, eu tenho um problema. A pessoa que estava empurrando um peso enorme e falou, eu não quero. Eu tenho esse problema, mas eu quero mudá-lo. Inventou a roda. Entende? Então nós precisamos dizer, eu vou viver isso. E vou viver para solucionar isso. Solucionar muitas vezes, Jonathan, nas questões morais, nas questões de como lidar com as coisas, significa eu vou encontrar dentro de mim qual é a forma de ver aquilo para estar bem. É verdade. Eu me considero assim meio teimoso, Edgar. Certo. Porque às vezes eu estou passando por alguma dificuldade, algum problema assim, eu até entendo que é preciso mudar, mas parece que existe um certo comodismo, a gente fica muito acomodado ali e não quer se mexer, sabe? É difícil vencer isso, né? Mesmo a gente sabendo, olha, eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu não consigo. De repente mudar, dar esse passo, né? Sim. Acho que é uma dificuldade que todos, muitas pessoas têm. Assim. É quase geral essa dificuldade. E muitas vezes é porque a gente não conhece como é a nossa dinâmica interna. Nós carregamos, por conta da nossa história, algumas crenças ou algumas premissas que algumas nos ajudam, mas muitas delas são prisões. Muita gente pensa que mudar me descaracteriza. Se eu mudar isso, eu perco minha identidade. Então resiste às mudanças. Outras pessoas pensam que eu não posso dar o braço a torcer à situação. Isso vai me humilhar. Outras pessoas, e aí eu não vou continuar porque vai ao infinito, enxergam a situação como sendo um ataque. É verdade. Entende? É verdade. E aí briga. Parece que a gente aprendeu ao longo da nossa história que o único recurso para resolver é brigar. Brigar é ir lá. A questão bélica, a questão da luta está muito presente na nossa, né? É verdade. Mesmo quando a gente tem um câncer, por exemplo, você tem que lutar contra o câncer. De novo, a guerra. Né? Por que eu não posso superar ao invés de brigar? O câncer é meu inimigo, será? Será que ele não é o meu ajudante? O meu professor? Será que ele não está do meu lado ao invés de contra mim? Então, assim, a gente sempre está contra. A gente sempre está brigando. Né? Então, se eu brigo, eu não estou tranquilo, certo? É isso que você falou, chamou muita atenção, né? Parece que é sempre um ataque, né? Sim.
A gente interpreta como tudo se fosse um ataque, Sim. assim, né? Tanto que quando a gente fala hoje de estresse, né, o estresse que todo mundo vive é porque a gente se sente em completo e em permanente ataque, e é um ataque de outro nível, não é uma onça que vai nos comer, mas é o ataque da fala do outro, da situação que vai mudar, de alguém no trânsito e tudo mais. E isso mantém o nosso corpo em estado permanente de estresse, pré-ataque. E esse ataque nunca ocorre de verdade. É verdade. Então a gente tem um impacto físico aí, né? Tudo por conta disso, Jonathan. Porque a gente sempre se sente atacado. E se a gente mudar essa ótica, porque isso é muito importante. Ninguém me ataca. Nada está contra mim. Tudo é para eu aproveitar e aprender algo. Voltando ao tema da escola. Será que a gente não tem apenas que ressignificar as tragédias? Porque a tragédia é um adjetivo que o humano colocou. Acho que Deus não tem essa palavra. Tá? Não. Se a gente considerar os problemas como sendo exercícios, não muda tudo? Muda tudo, com certeza. E digo mais, né? Quando a gente consegue vencer isso e vai lá e toma uma atitude sobre isso, depois a gente até se arrepende de não ter feito antes, né? Se arrepende. Não é verdade? Poxa, por que eu não entendi isso antes? Cara, devia ter feito antes, né? Sim. Mas o que importa é que entendeu. É verdade. Né? E saber que até dentro de nós, Jonatas, nós estamos prontos para o aprendizado. Eu não consigo imaginar a vida como uma mestra sábia que nos dê um exercício que eu não consiga resolver. E vou te falar mais, para não me alongar. Não, fica à vontade. Os exercícios que a gente vive, a primeira parte do exercício é descobrir o que ele quer de nós. Porque muitas vezes eu não sei. O que eu tenho que fazer diante disso? Não sei. Pois a primeira parte do exercício é descobrir o que o exercício está pedindo para você. Depois você faz. É verdade. Assim como um recém-formado, né? Em qualquer área, né? Ele chega lá, beleza, ele tem um conhecimento básico, mas não tem uma prática ainda, não tem um conhecimento. Vai enfrentar muitas dificuldades, muitas coisas que ainda vai ter que descobrir. Acho que é mais ou menos por aí, né? Então, se eu tenho uma dificuldade em alguma coisa, eu, em vez de interpretar aquilo como um ataque, eu interpreto aquilo como um exercício, sento, respiro e vou analisando e testando, de repente, para descobrir o que precisa ser feito. O mais interessante é que no mundo profissional a gente não considera ataque. Você imagina que você está numa empresa e o seu líder fala assim, eu vou te escolher para esse projeto novo, não vou escolher o Edgar. Você vai ficar contente, não vai? Puxa, que ótimo. Vai ser uma encrenca. Vai ser um no bom problema. sentido. Assim, vai te dar muito trabalho, vai te desafiar, um monte de coisa que você não sabe fazer e você gosta. E você faz. Ou então você vira para o líder e fala assim, mas você confia que eu sou capaz? Confio. E você fala, que bom, eu vou Deixa então. comigo, aí você se mexe e vai atrás. Por que na vida a gente não faz assim? Por que quando a vida te escolhe para aquele projeto, para aquele exercício ou para aquele desafio, a gente não fala, puxa, que bom, a vida entendeu que eu sou capaz. É verdade. Nós vamos para mais um pequeno apoio cultural e alguns segundinhos nós voltamos aqui com esse assunto que está muito gostoso, falando sobre a felicidade, né? Destravando essas ideias aí na nossa cabeça e esses exercícios para que a gente caminhe rumo à felicidade. Voltamos já. Você pode ajudar a manter os serviços filantrópicos do SEAC se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com a sua contribuição, nós recebemos o valor calculado do ICMS sobre as compras efetuadas e você concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça o seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione prazo indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando a assistir diariamente 1.125 pessoas através de nossos projetos na periferia de Bauru, no albergue noturno e na própria sede do SEAC. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece.
Voltamos aqui com o programa Despertar, o assunto sobre a felicidade. E, Edgar, você uma vez também disse uma frase assim: a vida não tem interesse nem deseja que soframos. Né? Isso nos traz uma boa reflexão, né? A vida não tem interesse nem deseja que soframos. Não. Essa é a verdade. E imagina se fosse diferente, Jonas. Alguém já disse assim: viver é sofrer. Olha que perspectiva. Imagina que você fale isso por uma criança de 15 anos. Que ela vai viver mais 70 sofrendo. Sofrendo, é verdade. Eu acho que ela não vai concordar muito. E eu também não concordo. A vida, se a gente voltar àquela ótica de que a vida é uma escola, na escola não se pretende que ninguém sofra. O sofrimento ainda é o nosso engano de não conseguir entender que as dificuldades, os exercícios da vida estão a nosso favor. Veja, quando é que a gente se desenvolve na vida? Resolvendo problemas. Resolvendo problemas. Pega um profissional. Sim. Ele só é um bom profissional porque ele resolveu muitas questões. Ele enfrentou muitas dificuldades junto aos seus clientes ou próprios clientes internos e ele resolveu muitos problemas. Aprendeu muito com isso. Aprendeu muito com isso. Agora, um profissional que não resolveu o problema, ele não tem experiência. Ele não viveu. A vida é idêntica. Então, assim, nós precisamos entender, para não sofrer, porque o sofrimento, gente, no meu entendimento, ele vem da nossa incompreensão sobre o que a gente vive, não sobre o que a gente vive. Ninguém sofre porque fica doente. Sofremos porque não aceitamos o remédio que a doença tem e traz. Ninguém fica doente, ninguém sofre porque não tem dinheiro. Nós sofremos porque não aceitamos e não trazemos para nós o desafio de viver com poucos recursos financeiros. Porque queremos de graça o conforto de qualquer espécie, não somente o conforto material. Né? Então, o objetivo da vida é que a gente se fortaleça. O Pai nos criou com todas as potencialidades internas, mas elas em semente, embrionárias, em potencial. A vida toda, todo o processo de vida aí, com vida com V maiúsculo, né, envolvendo todas as nossas existências, tem o objetivo de nos desenvolver à plenitude. Seremos perfeitos quando tudo dentro de nós estiver plenamente desenvolvido. Para isso, eu tenho que ser experienciado, eu tenho que aprender a nadar nadando, de bicicleta, andando de bicicleta. Eu não posso aprender a andar de bicicleta lendo um livro. Eu posso ler o livro para conhecer os conceitos, mas eu tenho que subir na bicicleta e vou cair. Por quê? Porque o erro faz parte do processo de aprender. É verdade. Então, olha só quantas coisas. A gente falou em algum momento que muitas vezes para aprender eu preciso desaprender. Não é? Eu preciso desaprender o que eu sei sobre o erro para que eu possa aprender com o erro. Perfeito. E Edgar, nesses minutinhos finais aqui, me veio aqui um pensamento, né, sobre o amor, né? E você disse assim que o sofrimento ele diminui à medida que a gente vai aprendendo a amar. E esse amor não é só, de repente, o amor próprio, mas o amor na vida, o amor nas pessoas que estão ao nosso lado. O que você traz pra gente sobre isso aí? Muito bem. O Cristo nos coloca que o amor é tudo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o outro como eu amo a mim mesmo. Só tem amor. Então, amar a Deus, amar o outro e amar a mim. Mas eu entendo que nós estamos falando do amor com todas as letras maiúsculas. O amor. Esse amor ainda muito incompreensível. Me parece que esse amor é o desenvolvimento pleno das nossas potencialidades, que eu falei há pouco. Sim. O que é eu estar plenamente desenvolvido? É quando eu amar plenamente. Tudo e todos. Esse amor com todas as letras. Né? E por isso que não há sofrimento neste amor.
O amor, aquele que aceita tudo, né? Lembrando a epístola de Paulo, ele, ao aceitar dinamicamente, não acomodadamente, aceitar tudo, compreender tudo, ele exige que a gente se desenvolva. Uhum. Eu penso que a compreensão verdadeira elimina o sofrimento, sabe? Quando você compreende alguém, ou uma situação, ou a si mesmo, realmente, compreendendo no nível razão e no nível sentimento, o sofrimento acaba. Acaba. E aí a compreensão se torna talvez sinônimo de amor, né? A gente pensa que amor é aquele carinho, não, amor é muito mais que isso. Muito mais amplo, né? Muito mais amplo que isso. Amor, quem compreende de verdade, eu penso, também ama. Uhum. E o grande sinal que eu amo ou que eu compreendo é não sofrer. Perfeito. Ficam aí ótimas reflexões, né, para que a gente, como eu sempre digo, né, essas reflexões, se a gente coloca em prática no nosso dia a dia, como se fosse um exercício de academia, que a gente faz um pouquinho por dia, né, e isso ao longo do ano, ao longo de muito tempo, vai mudando essas dificuldades que nós temos de sair desse estado que nos encontramos acomodados e deixando de ser felizes, né, Edgar? Você contou o segredo agora. Como é que eu caminho na direção desse amor maior, que vai demorar muito tempo para chegarmos lá, mas não importa. Fazendo micromudanças todo dia. Exatamente. Se você quer mudar a sua vida, mude alguma coisa que você faz todos os dias. Então, uma reflexão um pouco a mais, né? Um olhar para dentro um pouquinho mais constante, transforma ao longo do tempo a nossa vida. É verdade. Perfeito. Eu agradeço você que esteve aí conosco, acompanhando esse assunto tão gostoso de falar, né? E agradeço você também, Edgar. Muito obrigado por ter participado aqui conosco mais uma vez. Uma alegria enorme, Jonathan, conversar com você e conversar sobre esse assunto. Muito obrigado, muita luz a todos. E grande abraço a você. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos e até a nossa próxima edição do programa Despertar. Fiquem com Deus. Até logo.